Vamos falar um pouquinho sobre o impacto do islamismo e a atividade missionária da igreja no Ocidente. A gente está entre os anos 590 e 800 no surgimento do Império e o cristianismo latino-teutônico. Vamos lá. Geralmente se diz que a Idade Média foi um período em que a sociedade era estática e em que o movimento migratório foi pequeno. Um estudo ligeiro do movimento migratório na Idade Média mostrará, porém, que nunca houve na história da Europa período de tantas migrações em massa. A chegada dos hunos, mongóis e dos gados e dos godos e teutões germânicos ao Império Romano a partir de 375 já foi notada. Depois de 590, o cristianismo enfrentou novos movimentos populacionais dinâmicos. No século VI e seguinte, a igreja no Oriente teve que enfrentar a ameaça do islamismo, que se constituiu também numa grande preocupação para a igreja ocidental, até que fosse expulso em Tours em 732 depois de Cristo. O novo movimento de povos da Península Escandinávia do século VIII também ameaçou a destruição à igreja ocidental. Mais tarde, os eslavos, os magiares e os mongóis ameaçaram a igreja oriental. Além de ter que resolver o desafio destes movimentos, a igreja ocidental teve de tomar a tarefa de evangelizar as tribos teutãs encravadas nos limites do velho império. Estas tribos, que tinham aceito uma forma ariana de cristianismo e que se estabeleceram na Espanha e na Itália, representaram um outro desafio ao cristianismo. A tarefa de converter os pagãos e os arianos heterodoxos, além do desafio da religião rival do islamismo, esgotou as forças da igreja. De 590 a 800, a igreja ocidental obteve grandes vitórias nas regiões norte e oeste da Europa. O cristianismo oriental, porém, que permanecera estático, apenas se defendeu do islamismo que, às vezes, investia contra os portões de Constantinopla. A obra de missões tomou neste período uma base profissional. Grupos de monges foram enviados para proclamar o evangelho àqueles a quem a maior autoridade da igreja, o Papa, os enviara. Então, a gente, por exemplo, vai observando aqui que a igreja ela está num período de expansão, mas também de retraimento. Aí já tínhamos o Papa no controle. Isso, a gente já estava numa consolidação de liderança de papado, na questão de ter alguém para, como é que eu posso dizer, um poder mais centralizador e mais forte. E aqui a gente, por exemplo, vai observar que, deixa eu só observar um detalhe aqui, em relação a esse caso, né, do impacto do islamismo, é importante a gente verificar que assim, não parecia haver algum tipo de resistência forte para com a igreja, porque assim, a igreja era a igreja, a cultura, parecia ser tudo a mesma coisa. Aí quando surge esse impacto do islamismo, dá uma quebrada, né? Então a gente verifica que a igreja precisa, ao mesmo tempo em que vai fazer missões no Ocidente, ela tem que aprender a se defender dos enfrentamentos, né, das investidas do islamismo, que era uma religião nova, mas com muito vigor, entendeu? Então a gente verifica que isso daí foi uma barreira muito grande para a igreja enfrentar nesse período.
e a gente tem algumas anotações aqui do William Cairns no livro Cristianismo através dos séculos. Os muçulmanos, vitalizados pela dinâmica da nova fé, pela esperança de saquear em nome da religião e pelo zelo de converter os incrédulos à sua fé, espalharam-se rapidamente da Arábia para o norte da África, Ásia e mesmo para a Europa através da Espanha. Então, fundada por um líder pessoal, esta religião foi a última das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Ela se apresentava também como uma religião universal válida para todos os povos. Os muçulmanos acabaram com a igreja no norte da África e enfraqueceram a igreja em outras religiões da África. De certo modo, foram eles que provocaram a queda do Império Oriental em 1453 e colocaram a igreja oriental sob controle político maometano. Olha assim, como é que pode assim, uma religião nova que surge, mas assim, vai, para você ver a força. Hoje a gente ainda sente a força deles, imagina naquele período que o Maomé vive e tudo. Então, o islamismo teve suas origens na Península Árabe, uma região relativamente isolada do mundo, por mar ou por um ínfimo deserto, exceto pela margem noroeste. A área é inóspita e o homem é obrigado, para se manter, a lutar no solo de rochas estéreis, arenoso e quente. Diante da força da natureza, o homem é levado em regiões como estas a reconhecer um ser maior do que ele, porque tem isso também, né? A diversidade faz isso com a gente. Ao tempo do surgimento do islamismo, tribos beduínas semitas peregrinavam de oásis a oásis com seus camelos e seus rebanhos para comerciar com os moradores de Meca e Medina. Guerras entre tribos eram frequentes, exceto no período das tréguas anuais, quando todas iam cultuar a pedra negra na Caaba de Meca. Pedra negra? Isso, pedra negra na Caaba de Meca. Um desses moradores era Maomé, que viveu entre 570 e 632. Ó, Marta Oliveira já está na área, hein? Eu acho que ela escutou sua voz. Hã? Ele sabe quem é. Então vamos lá. Aí, nesse caso aí, ó, sabe que esse barulho é dele, né? Então, aí vamos aqui a questão, né, de ele era membro da tribo, ou seja, Maomé, membro da tribo Coreishita, que ganhava a vida como condutor de camelos. Essa era a vida do cara. Numa viagem em companhia de seu tio à Síria e à Palestina, entrou em contato com o cristianismo e com o judaísmo. Casou-se então com uma rica viúva chamada Khadija, através da qual pôde ficar livre para suas meditações religiosas. E aí, em 610, ele se sentiu divinamente chamado para proclamar o monoteísmo, conseguindo, ao final de 3 anos, fazer 12 convertidos, a maioria de sua própria família. Por se opor à pregação da idolatria, foi forçado a fugir de Meca para Medina em 622. Esta fuga, conhecida como Hégira, tornou-se o primeiro ano do calendário muçulmano. Em 630, o movimento crescera tanto que fora capaz de conquistar Meca. 2 anos depois, ao tempo de sua morte, seus seguidores estavam prontos para expandir além da Península Árabe. Você vê que o líder morreu, os caras continuaram. Que homem é esse? Então vamos lá. Persuasão. Exatamente. Aí você vê uma religião nova e um cara que assim seria apenas mais um. Baseado no quê? Aí é nessa hora que tu tem que respeitar as pessoas. Você não sabe quem fulano vai ser daqui a meia hora. Rapaz, desse jeito. Então, voltando para cá, deixa eu ver aqui. As grandes vitórias desta nova e dinâmica fé aconteceram entre 632 e 732. A Síria e a Palestina foram convertidas na 4ª década do século VII e a mesquita de Omar
foi logo erigida em Jerusalém. Mal chegou lá, velho, já começou. Jerusalém continua até hoje, né? Tá lá. E aí nisso, o Egito foi conquistado na década seguinte e a Pérsia caiu sob o controle muçulmano em 652. A expansão rápida e bem planejada para o Ocidente e para o Oriente ameaçaram o cristianismo de forma perigosa, embora tenha sido paralisada na região oriental do continente pela defesa segura do Império Oriental, comandada por Leão, o Exáurico, de entre 717 e em 718. A expansão muçulmana na parte ocidental do continente foi contida pela derrota dos muçulmanos pelos exércitos de Carlos Martelo em Touros, em 732. A igreja, porém, já havia sofrido grandes perdas, pois os vencidos tiveram que enfrentar o dilema de escolher a espada, a subserviência ou o Islã. Os muçulmanos não eram intolerantes em regra e permitiram os povos das regiões anexadas a praticar sua fé. Em 750, a era da conquista acabou e os muçulmanos, influenciados pela cultura grega, puseram-se a construir uma esplêndida civilização centralizada em Bagdá. O apogeu da cultura veio com Harun al-Rashid, o imperador da parte oriental do território muçulmano. A principal fonte da religião muçulmana é o Alcorão. Esta obra, 2/3 maior que o Novo Testamento, tem 114 capítulos, dos quais o maior fica no começo. Os capítulos vão diminuindo em extensão até o último, que tem apenas 3 versículos. Pastor, por exemplo, o senhor tem algum conhecimento do Alcorão? Não. O livro é repetitivo e desorganizado. Aí eu já não sei se é o historiador, se é a opinião do historiador, certo? A crença em Deus, conhecido como Alá, é o tema central do islamismo. Alá fez conhecida a sua vontade através de muitos profetas, entre os quais se encontram personagens bíblicos como Abraão, Moisés e Cristo. Maomé... Desculpa, Marta acabou de dizer que fez um bolinho de laranja e lembrou de mim e da minha esposa. Rapaz, brincadeira não. Então, o pessoal do YouTube não vai entender nada, né? É na live do Facebook. Seguindo aqui, Maomé é, porém, o último e maior dos profetas. Fatalista, a religião propõe uma submissão passiva à vontade de Alá. Após o julgamento, os homens gozarão um paraíso sensual ou enfrentarão o terror do inferno. O bom muçulmano ora 5 vezes ao dia. Olha o tapa na cara do crente. Vamos lá. Recita também diariamente o seu credo. Outro tapa na cara do crente. Com os olhos voltados em direção a Meca. Jejum e obras de caridade são importantes. Mais um tapa na cara do crente. Os muçulmanos santos são aqueles que pelo menos uma vez na vida fazem uma peregrinação a Meca. O Islão deixou marcas culturais e religiosas na Europa Ocidental. Foi ele que assimilou e levou para a Europa Ocidental, através da Espanha árabe, a filosofia grega de Aristóteles. Os escolásticos medievais tentaram integrar o pensamento científico grego e a teologia cristã através do uso do método dedutivo de Aristóteles, que lhe chegou ao conhecimento por meio da tradução feita por, não sei se é Averroes que fala, dos escritos de Aristóteles. Esta influência foi tão grande na Europa do século XII que Haskins chamou o período de a Renascença do século XII ou século XII. As porções oriental e ocidental da igreja se enfraqueceram com as perdas pessoais e territoriais para o islamismo. Olha como é que o islamismo veio varrendo assim. Tem isso também, mas a igreja medieval não era como a igreja hoje. É bom a gente pensar nisso, né? Hoje está mais retraída. Não, estou falando no aspecto bélico. Lembra das investidas
missionárias e evangelísticas de alguns bispos da igreja antiga? Que a coisa era na marra? Entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, se você olhar algum filme ou série que fala sobre o embate entre vikings e ingleses, por exemplo, você vai ver que assim, uma coisa é o cara do mosteiro, outra coisa é o rei e os soldados. O rei e os soldados são cristãos, cara. Entende? É aquele caso, lembra? Religião, conversão. Na ideia deles, eu sou cristão, sou religioso, mas é o seguinte, vou para cima, exatamente. No caso, por exemplo, anterior, né, à Reforma Protestante, você tem esses embates. Você tem, por exemplo, no período da Inquisição, você tem aquelas questões, inclusive, de morte, porque você está fora do esquadro. Você não apenas é condenado, você é morto. Você não é apenas anatematizado, você é morto. E você não é apenas morto, você é queimado. O bicho pega nesse negócio aí. Então, assim, hoje a gente fala muito de amor para cá, amor para lá, mas não era bem assim, entende? Não era bem assim. E aí, continuando o nosso contexto, não estou dizendo que a gente aqui é bonzinho, não, a gente também é ruim, entende? Mas a arma é outra. Então, exatamente. E aí, a arma é outra. E nesse caso, só um instantinho que eu tenho um cinto que ele faz uns negócios comigo, que assim, imagina, você está pregando, o troço solta. Aí para você se ajeitar na frente de todo mundo, mas vamos lá. Já abri meu coração, desabafei, vamos seguir. E nesse caso aqui, a gente tem um enfraquecimento da igreja, por causa das perdas pessoais, por causa das perdas territoriais para o islamismo, mas as perdas da igreja oriental foram maiores que as do ocidente. A sólida igreja do norte da África desapareceu, e a Terra Santa deixou de pertencer ao cristianismo. A igreja oriental conseguiu apenas manter os exércitos islâmicos fora de Constantinopla. Como consequência, a atividade missionária exercida principalmente pela igreja ocidental centralizou-se no noroeste da Europa. A igreja oriental teve que enfrentar ainda o problema do uso ou não das imagens na igreja. Olha aí. Esta controvérsia é conhecida como controvérsia iconoclasta, surgiu em parte porque os muçulmanos acusavam os cristãos de idólatras por terem esculturas e imagens na igreja. Então aí você tem, por exemplo, aquela pressão você deve lembrar lá atrás, aquela questão dos povos pagãos que são alcançados. E aí a gente tem uma paganização da igreja. E aí a gente vai, peraí, a gente tem os santos, eles têm os deuses, a gente tem os dias, né, dos deuses lá, a gente pode colocar dias aqui para os santos, para Jesus, para não sei o que lá. Aí a gente, né, junta todo mundo, faz um ajuste. Só que é o seguinte, a fé islâmica é aquele negócio que é tudo ou nada, é preto ou branco, entendeu? Ou é ou não é. Não tem, por exemplo, o nosso caso que tem o preto, branco e cinza. Não. Ou é ou não é. Aí imagina, por exemplo, a pressão cultural, né? Você é cristão e aí o pessoal, você serve a Deus, né, Silvio? Mas você é idólatra, né? Aí esse cara já vai para a igreja dele e já fica no ouvido do bispo. Bispo, por que a gente não sei o que antes que lá e tal. Então, você vê que assim, tem a crise iconoclasta dentro da igreja, mas tem também uma pressão externa, pelo fato de assim, eles são idólatras, entende? Querendo ou não, a igreja, ela é um microcosmo de um macrocosmo. A gente acaba reproduzindo o que acontece na sociedade, certo? Não sei se dá para perceber que assim, a igreja de hoje é bem diferente da de 20 anos, não é só porque os crentes mudaram, é porque o mundo mudou e o crente que vive nesse mundo vai começando a se acomodar ao novo pensamento, assimilar novos valores e fazendo o quê?
forçando a barra para a coisa ficar na igreja. É mais ou menos assim, entende? É como, por exemplo, eu peco, e aí eu vou pregar contra o pecado. No meu entendimento, eu tenho que continuar pregando contra o pecado, mesmo pecando, inclusive pregar contra o meu pecado. Só que o que está acontecendo? A gente está começando a pensar da seguinte forma: eu peco, e eu tenho que pregar contra o pecado, mas eu começo a racionalizar o meu pecado, e o meu pecado vai começando a deixar de ser pecado. Então a coisa está mais ou menos assim, certo? E aí quando vai ver, a gente entra naquela de que é bonito ser feio, né? A pessoa está fazendo os negócios e ainda posta no Instagram, vai entender. E nesse caso, e só Deus pode me julgar. Eu teria medo até de falar isso, porque é o seguinte: se a Patrícia me julgar já é um negócio que é incômodo, o só Deus pode me julgar era para me deixar com medo. Mas tudo bem, nova geração, né? Então, seguindo aqui, até porque se falar que Deus é justiça, eu posso ser visto como um fundamentalista, né? Reacionário. Então, vamos lá. E aí nesse caso, os muçulmanos acusavam os cristãos de idólatras por terem esculturas e imagens na igreja, beleza? E aí, esse enfraquecimento da igreja no Oriente foi contrabalançado pelo fortalecimento da posição do bispo de Roma, porque é nisso que o Oriente está cheio de problema. Então, qual é o episcopado que está tendo mais força? Porque Constantinopla está cambaleando. Agora Roma está pujante, está firme e forte, bala na agulha, cão para trás, pode vir, entende? Aí nisso o bispo vai só ganhando mais força e mais força. E aqui os grandes líderes rivais metropolitanos da igreja em Alexandria caíram sob o domínio islâmico e nunca mais recuperaram a possibilidade de falar pela igreja como um todo. O Papa não titubeava em se servir de todas as oportunidades para fortalecer sua posição. Olha a política aí. Os islamitas resistiram obstinadamente aos esforços do papado e dos cruzados, olha aí, de reconquistar a Terra Santa, e desde então tem resistido duramente a qualquer tentativa de missionários cristãos de propagação do cristianismo entre os muçulmanos. Porque lá atrás, como é que a igreja fazia? Entende? Então, na leitura do muçulmano, o Gilson, você, Patrícia, a gente é a mesma coisa. A gente não é negócio de, porque é um missionário do amor, não sei o que lá, não. Para eles, cristão é coisa tipo George Bush, um negócio mais ou menos assim, é por aí, certo? Então, a gente tem aqui a questão do impacto do islamismo, que acaba causando um retraimento do cristianismo. Em contrapartida, a gente tem também a atividade missionária no Ocidente.